Descer rios e corredeiras em botes infláveis, um desafio que antes era encarado apenas por atletas profissionais, mas hoje é praticado por todos que têm apetite pela aventura. O primeiro registro de descida de rafting no mundo foi em 1869, no Rio Colorado, nos Estados Unidos, em barcos de madeira com remo central. A aventura resultou em algumas viradas e batidas em pedras, decorrentes de equipamentos primitivos e da falta de técnica. Os botes infláveis surgiram em 1936. Os praticantes de hoje usam equipamentos bem mais leves. Cada bote comporta de 8 a 9 pessoas, que remam conduzidos por um instrutor, responsável pela orientação do grupo durante o percurso. Atividade que exige trabalho em equipe, agilidade e reflexos apurados, atenção a comandos, superação de limites e obstáculos. Os percursos do rafting em Socorro variam de 3 a 6 quilômetros, seguindo pelas turbulentas águas do Rio do Peixe, caracterizado por apresentar muitas pedras, grandes e expostas, que conferem velocidade e dificuldade ao rio. Trechos em que predominam corredeiras de grandes desníveis, intercalado por algumas calmarias, em que se aproveita para curtir o belo visual. O esporte deve ser praticado somente sob a coordenação e acompanhamento de um ou mais monitores especializados para a atividade. Regras básicas do rafting. É o seguinte, o primeiro procedimento é voltado à segurança. Se você está numa descida de rafting com equipamento de segurança, uma equipe bem treinada, conhecedora do rio, a gente já tem aí uma grande vantagem. Então, voltado dentro do bote, pé sempre preso, sempre atenção aos comandos, e o comando e o trabalho em equipe já é uma continuidade, né? Então o rafting é trabalho em equipe. Uma coisa legal desse rio que a gente vai fazer hoje, o Rio do Peixe, aqui em Socorro, é que as corredeiras vão aumentando gradativamente. Então a gente tem umas corredeiras mais tranquilas, classe 2, 2+, 3, e no final, hoje a gente vai ter uma corredeira classe 4+. O esporte com rio cheio pode ser praticado por adultos de 20 a 45 anos, mas as crianças e o pessoal da melhor idade podem praticar o rafting em um circuito diferenciado. O esporte exige bastante esforço nos braços e pernas. Antes de ir para o rio, os praticantes recebem instruções na margem. E depois de colocar capacete e colete salva-vidas, eles vão para uma lagoa para praticar o sincronismo explicado na prática. Uma das grandes dificuldades do rafting é manter o sincronismo entre a equipe. A força da água faz com que os remos vão na direção contrária que devem ir. Por isso, o entrosamento é tão importante. Essa equipe aqui é a equipe... Esporte Outside! Na primeira parte do circuito do Rio do Peixe, enfrentamos corredeiras consideradas tranquilas. Alice, esse pedaço que a gente passou, esses 3,5 km, foi a parte mais fácil? Exatamente. O percurso aqui do Rio do Peixe, ele é dividido, tá ok? Tem o início, que são os 3 primeiros, para ser sincero, os 4 primeiros quilômetros, que são as corredeiras mais fracas. A gente acabou de transpor, preparando o pessoal para raftar já na sequência, tá ok? Então, da ponte para baixo, agora, literalmente, começa o raft. Então, a gente fez corredeiras classe 2+, 3, tá ok? Uma corredeira 3+, e agora a parte de baixo a gente vai ter uma corredeira classe 4+, para poder finalizar. Então, a gente tem mais 3 quilômetros aí, e agora que realmente começa a brincadeira. Se no começo do circuito os obstáculos foram considerados tranquilos, o restante do percurso foi uma pedreira. Com o rio cheio, com cerca de 1,40 m de profundidade, as descidas foram radicais. Tanto para quem pratica o esporte pela primeira vez, ou para quem já é experiente, a adrenalina é a mesma. Beth, o que você está achando dessa aventura? Muito bom mesmo. Adrenalina pura. Você ficou com medo em algum momento? Não. O que atraiu você nesse esporte? A primeira coisa que mais atrai é o contato com a natureza. Segunda parte, a adrenalina do esporte é uma coisa incrível.
você está em contato com a natureza, ao mesmo tempo a natureza te devolvendo toda essa parte de adrenalina que ela proporciona, é uma coisa incrível. Quais são as principais dificuldades assim do esporte para quem está começando? Da primeira vez que você praticou até agora, já é mais fácil? Como é isso? As primeiras vezes você lida mais com a ansiedade e com aquele tudo que é o novo. Uma das coisas muito interessantes no raft também é você saber obedecer uma voz de comando de uma pessoa que está conduzindo o bote. Porque a princípio você acha que no rio você tem que descer de tal forma, mas de repente não é aquela forma. Então você tem que confiar na pessoa que está guiando o bote, apesar de sua sensação ser totalmente diferente daquela. Valéria, foi a primeira vez que você praticou rafting? Qual foi a sensação? Sim, foi a primeira vez, maravilhosa, uma experiência divina, posso dizer. Dá um certo medo, mas é uma adrenalina muito boa, uma energia excelente. E quais foram as dificuldades que você achou, assim, muita força no braço, como que foi? Não, no braço, aquele remo é muito difícil, né? Mas até que acho que mais apoiar o joelho para você não cair, né? Fazer o remado, me manter as pernas seguras. O que te atraiu para o esporte de aventura? Saí do estresse de São Paulo, queria alguma coisa diferente. Aí eu faço academia, surgiu o raft, eu aproveitei a ideia. E funcionou? Se livrou do estresse? Com certeza, tô me sentindo leve, bem leve.